Opa, tudo bem? Aqui é o Henrique, você está prestes a assistir um trecho da aula que eu acabei de gravar, tá fresquinho, onde eu revelo o seguinte: porque muitos anfitriões insistem em cobrar diárias baratas, baixas, merreca mesmo. E mesmo assim, em muitos casos, não resolve o problema, nem reserva consegue. Se você já passou ou passa por isso e quiser resolver de uma vez por todas o conteúdo completo, basta você clicar na janela ao final do vídeo. Se você não está inscrito no canal, se inscreve e clica no sininho para receber notificações dos conteúdos gratuitos que eu produzo toda semana. Boa aula! Os períodos ociosos é importante, sabe por quê? Porque costuma ser o grande gatilho para as pessoas baixarem o preço. Ah, Henrique, eu estou desesperado, estou sem reserva, há uma semana, 2, 3, já não sei o que fazer, estou baixando o preço, estou desesperada, me ajuda. Aqui costuma ser um gatilho, tá? Então, eu vou trazer um outro ângulo, um outro ponto de vista para você entender o que está por trás. E a primeira coisa é o seguinte: qual que é um erro clássico quando você está com períodos ociosos e começa a bater o desespero? Você começa a aplicar o que sem critério? Desconto. Vou começar a cobrar mais barato. Não é porque a diária deve estar alta. Se o cliente me pedir no Airbnb, eu vou dar. Você já não sabe o que fazer. Aí você começa a agir por instinto. Eu acho que é isso. Eu olhei um concorrente. Não, é porque choveu. A minha região está fraca. Você começa o quê? A sua cabeça começa a criar teorias malucas, às vezes até relativamente embasadas, e você começa a acreditar em coisas que não necessariamente são verdade, são crenças da sua cabeça que te fazem levar a tomar uma atitude, uma ação. O que mais? O que também acontece com muita frequência? Você baixa a diária sempre quando está sem reserva. Então é o seguinte: pode parecer a mesma coisa, mas não é. Uma coisa é baixar a diária, outra coisa é dar desconto, tá? Dar desconto é quando você vai lá no período específico, nas diárias específicas, e dá um desconto, cobra um valor menor. Baixar a diária é quando você entra na precificação e diminui o valor cobrado na diária para aquele período, tá? Pode parecer igual, mas tem uma diferença. Por quê? Você atira para tudo que é lado. Você já não sabe o que fazer. Aí você sai compensando aonde você acha que é. E aí você está começando a entender o quê? O que o Henrique falou faz sentido. Porque, na verdade, o que estava acontecendo, você deixou alguns buracos, alguns pontos de melhoria, por exemplo, em anúncios. Quer ver? Você já anuncia na Booking? Já pode ser um bom ponto de melhoria. Quando você deixa de anunciar na Booking, por exemplo, você está abrindo mão de muita visibilidade. Você está abrindo mão de muitas pessoas saberem que você existe, tá? Eu costumo fazer a seguinte analogia. Imagina você tem uma loja de roupa e você está numa cidade média, nem grande nem pequena. E nessa cidade média existem 2 grandes shopping centers, o shopping A e o shopping B. O que você prefere? Estar só no shopping A, ou estar só no shopping B, ou estar nos dois? Aí você vai me falar: peraí, Henrique, mas aí não é justo, né? Porque, loja tem custo fixo, tem aluguel, tem funcionário. Se eu viro para você e falo: você só paga se você ganhar. Você só paga se você vender. Se você não vender, você não paga um centavo. Você prefere estar nos dois shoppings ou só em um? Você vai querer os dois, né? É exatamente isso que acontece com as plataformas. O modelo do Airbnb e o modelo da Booking é o que eu chamo de modelo ganha-ganha. Você só vai pagar, a Booking, o Airbnb só recebe se eles converterem em reserva para você. Então é um modelo que ou todo mundo ganha ou ninguém ganha. Olha que interessante. Mas por que a maioria não anuncia na Booking? Por exemplo, porque o Airbnb é zona de conforto, está dando resultado, não quer ter trabalho. Aí o que vai acontecer? Não vai faturar alto, vai ficar compensando na diária, vai ficar cobrando barato. Faz sentido? Então vamos lá. O que mais é importante a gente entender aqui? Olha só. Aí aqui a gente vai entrar no que eu gosto de chamar de ciclo vicioso. Por quê? Um erro leva ao outro. E aí, cada vez que você comete, isso acontece, isso reforça, fica mais forte, o erro vai aumentando. Nunca é resolvido na raiz e vai deixando ele mais grave. Você já vai entender porque eu estou falando isso. Quando você está na tática desespero, aplicando desconto sem critério, baixando o valor da diária sempre quando está sem reserva, você começa a associar de uma forma implícita o preço ao que eu vou chamar aqui de problema. Então você vai sempre pensar: o problema é o preço, tá? O problema é o preço, tem que baixar, tem que baixar, tem que baixar. Aí o que acontece? Olha a sequência de acontecimentos. Quando você começa a agir por esse lado, por esse viés, você cobra barato. Por quê? Você vai baixando a diária até ser reservado. Então você vai cobrando barato. Isso dá uma agonia. Inclusive, não é incomum, ou seja, é comum ter relatos de anfitriões falando: chegou num ponto, Henrique, que eu já não sabia o que era pior.
ficar com um período ocioso, sem reserva, ou conseguir uma reserva cobrando aquela merreca, aquela mixaria, aquela vergonha de diária. Então, quando você chega nesse ponto, já é um claro sinal, é um claro sintoma que tem alguma coisa que você pode melhorar. E o que acontece quando você cobra barato? Você fatura pouco, você fatura baixo, barra pouco. E olha só, faturar baixo pouco é o seguinte, chegar no final do mês e ter que fazer conta. Será que eu estou pelo menos pagando as despesas fixas, as contas? Será que está dando pelo menos para ficar no 0 a 0? Quando você começa a entrar nisso, olha que loucura. Será que pelo menos eu 0 a 0? Ou seja, você está trabalhando de graça. 0 a 0. Você fica dependendo, fica sonhando com o verão, com o feriado, com o ano novo, com o carnaval, com qualquer que seja a data com muita demanda, para conseguir colocar algum no bolso. É igual aquele funcionário que trabalha o ano inteiro para tirar as férias, ou a semana inteira para o final de semana poder aproveitar. Eu não gosto de viver assim, não é uma filosofia que me agrada, tá? Mas respeito se você tem uma opinião diferente. E aí o que acontece? Você começa a cobrar barato, você começa a fazer conta, porque está cobrando barato e está ganhando pouco. Você não sabe se está fechando. Você fica desmotivada ou desmotivado. E aqui não é só isso. São duas coisas. Isso daqui também, ó. Eu vou pedir desculpa porque eu sei que está pequeno, tá? Você fica tanto desmotivado quanto sobrecarregado. Por quê? Desmotivado porque já não sabe se está pagando as contas. Está no 0 a 0. Ninguém quer viver para pagar conta, trabalhar para pagar conta. E a outra coisa é sobrecarregado por quê? Porque o aluguel de temporada, normalmente, você tem outra ocupação. Normalmente, tá? O aluguel de temporada caiu no seu colo, de repente, você fazer outra coisa, tá vendo o que vai dar, etc. Só que você começa a ficar sobrecarregado por quê? Você tem jornada dupla, você faz a faxina às vezes, é muita coisa para você, não está dando resultado, isso te esgota mentalmente, aí dá problema com o hóspede, aí tem mês que tem que fazer investimento, tem que gastar dinheiro, uma melhoria na casa. Enfim, uma série de coisas que vai te sugando, não só fisicamente, mas também mentalmente. Isso te demanda, te exige, te suga, te puxa. Então, você fica desmotivado e sobrecarregado. Porque quando você assume um negócio, você tem que ficar responsável pela manutenção, pela limpeza, pela roupa de cama, pelo anúncio, pelas fotos, pelo preço, pela liberação, pelo check-in, pelo check-out, pelos hóspedes, pelo relacionamento, por tudo. Então é muita coisa mesmo. Todo o início de negócio é assim, aqui não é diferente. E quando você não vê que a coisa está andando, quando você não sente, não está fazendo sentido, isso começa a jogar contra você. Está conseguindo entender porque eu estou chamando de ciclo vicioso, como uma coisa um problema leva a outro? E por fim, esse é um efeito colateral que muitas pessoas ignoram, mas no final das contas, se você fez ou faz isso, você vai entender o que eu estou falando, é o seguinte: você começa a atrair, isso daqui é um veneno, um outro público. E às vezes não é um público, não é o hóspede que valoriza ou que gosta da sua acomodação. Por quê? Vamos supor que a sua acomodação tem um diferencial. Só que você começa a compensar no preço por falta de conhecimento. Compensa no preço, dando porrada no preço, cobrando barato, vai começar a atrair um hóspede, um tipo de público que valoriza preço baixo, não necessariamente valoriza o seu diferencial, e isso pode não ser uma boa notícia para você. Você pode sofrer as consequências na avaliação, na experiência do cliente, tá? Os hóspedes podem não valorizar o que você oferece dentro da sua acomodação, não ter o mesmo cuidado, a mesma atenção que você gostaria na sua acomodação. Então, olha como um problema leva ao outro, tá? E mais uma vez, o que me dá aperto no coração é porque, por conta disso, de cobrar diária barata, eu vejo que muitas acomodações com muito potencial, que poderiam faturar alto, bem, não chegam nem próximo disso. Por quê? Porque os anfitriões, os administradores não têm acesso a esse conhecimento, a esse conteúdo. E aí tem que ficar cobrando barato, tem que ficar compensando o erro no preço. E aí acham que o problema é preço, mas não é.